Bom dia. Obrigado a presença de todos essa manhã. E eu vou fazer uma pequena leitura aqui, depois fazer alguns avisos e passar a vez do nosso colega palestrante, o Kiko. Qual o seu tema de hoje? Qual o seu tema de hoje? O tema dele será ofereça a outra face. Eu vou fazer uma leitura aqui. Faça a sua parte. Manter excesso de preocupações atrapalha o raciocínio e leva ao estresse. É natural que tenhamos preocupações, no entanto, preocupações em demasia revelam falta de confiança. A casa espírita, onde trabalha, não possui recursos para a manutenção. Faça a sua parte e o recurso chegará. Os companheiros não compreendem seus nobres ideais. Faça a sua parte e o tempo será o seu advogado. Os familiares queridos não acompanham ao centro. Faça a sua parte e sua perseverança os convencerá. As lutas estão difíceis? Faça a sua parte e seu destino tomará outro rumo. Os problemas se avolumam, o sofrimento bate à sua porta. Faça a sua parte. Deus é Pai e cuidará de você. O planeta Terra só piora com guerras, terremotos e corrupção? Faça a sua parte. Jesus cuida do resto, afinal, Ele é o governador espiritual do planeta. Preocupe-se com aquilo que merece a sua preocupação. Não poderá resolver os problemas do mundo? Resolva os dramas íntimos, que já estará de bom tamanho. Bom, essa leitura aqui também fez uma questão aqui dizendo que a casa espírita depende de recursos para manutenção. E nós aqui, vocês observarem, nós estamos numa obra aqui, concluindo o nosso estacionamento, e vamos ter alguns eventos aí, mas daqui a final do mês, próximo mês. E gostaria de contar com a presença de vocês para ajudar a gente aqui, porque a gente precisa bastante de recursos, tá bom? E assim, gostaria de pedir a todos aí se manter compenetrados nessa manhã, as palavras do colega do Kiko, que ele vai fazer a sua palestra essa manhã, que ele seja orientado pelo que ele estudou, pelos mentores da casa, seus companheiros espirituais, possa ajudar nesse momento. Assim, rogo a Jesus que nos dê licença para iniciar o trabalho dessa manhã nessa casa. Que assim seja, gente. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Tem alguém que é a primeira vez que vem no nosso amado Consolador? Pode levantar a mão, por favor. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Já eram espíritas? São curiosos? Curiosos.
espero que a gente consiga matar um pouco da sua curiosidade hoje sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nessa visão espírita, né? Há várias formas de você interpretar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, várias delas. As religiões, e cada um também procura a religião que mais lhe consola, porque essa é a base da religião. De alguma maneira, é te trazer conforto, te trazer consolo. Então, a gente acha louvável a busca e o trabalho de todas as religiões, tentando atingir todas as pessoas que se identificam com essas religiões. Mas a visão espírita sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova do Cristo, ele tem uma ótica diferente. Ele tem uma maneira e um olhar que é sempre baseado em ciência, filosofia e religião. Você vê que curioso a leitura que o Edu acabou de fazer aqui com a gente. Ele começa dizendo assim para você, que ficar com muitas preocupações na cabeça, pensando demais, vai te trazer um problema de saúde. Ele não diz para você que tem espíritos ruins perturbando a tua vida, que se você ficar com pensamentos ruins, Deus vai te castigar e te mandar para o inferno. E, ao contrário, que se você não tiver pensamentos ruins, você vai direto para o paraíso. Não, ele diz, pensamentos demasiados, preocupações demasiadas vão fazer mal para a sua saúde. Não falou de espiritualidade, não falou de religião, não falou de Deus, não falou de nada. Apesar de que nosso corpo físico é o templo dado por Deus para que nós possamos fazer as obras que Deus espera de nós. Então, cuidar do nosso corpo físico, cuidar da nossa saúde física e mental, faz parte do processo de ser espírita. Faz parte também de um processo religioso. Isso é bastante importante da gente notar, ainda mais vocês que ainda não são espíritas, assumidamente espíritas, mas entenderem como é que é a dinâmica do Evangelho à luz da doutrina espírita. Sempre vai ser assim. Se a gente não conseguir falar numa palestra, num estudo, numa leitura, juntar ciência, filosofia e religião, você pode virar para o palestrante, para o professor, para o educador, para quem for, falar, amigão, está faltando umas perninhas no seu espiritismo aí, precisa melhorar. Né? Tudo isso e a palestra nem começou ainda, olha que coisa boa, vocês não estão com pressa não, né? Estamos tudo bem, tranquilo, ninguém vai fazer almoço para ninguém hoje, domingão está de boa. Churrasco é uma coisa fácil de fazer, é rápido, é só organizar o churrasco com a família. Quero, antes de começar a nossa palestra também, pedir para todos vocês uma salva de palmas para o Dia Internacional da Mulher, por favor. Dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, e eu quero aqui dizer, em primeiro lugar, dar os meus parabéns para todas vocês, mulheres guerreiras, maravilhosas, inteligentes, independentes, donas dos seus próprios boletos, responsáveis pelos seus atos, honestas, pessoas e mulheres maravilhosas que têm feito desse país cada vez mais um lugar onde a gente possa ter satisfação de viver. Nós já fomos muito brutalizados quando vocês, mulheres, não tinham voz, e a gente agora se sente muito mais ternos e acolhidos à medida em que as mulheres vão tendo a sua oportunidade e sua possibilidade na vida social, no mercado de trabalho, na política e em qualquer lugar. É claro que tem um trabalho árduo para frente para ser feito, é claro que tem muito que caminhar ainda, mas eu acho que a gente está indo para algum lugar e a tendência é que a gente consiga, devagarzinho, melhorando, se adequando,
espero também que, não só por conta do Dia das Mulheres, mas que todas as outras minorias que são classificadas como minorias nesse nosso Brasilzão velho de guerra, também consigam ter os mesmos reflexos. Eu, graças a Deus, sou agraciado por viver com 4 mulheres maravilhosas que só enchem minha vida de alegria, me ensinam, cuidam de mim. É muito importante para mim. Desculpa, tá bom? Vamos lá. Sem mais delongas. A palestra nossa de hoje está em Marcos, está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa sequência do capítulo 12, que vai dizer: amai os vossos inimigos. Tarefinha simples, né? Jesus vem dizer para nós, com essa tranquilidade que ele tem, para dizer para você: ame os vossos inimigos. Como se fosse fácil, né? Fácil é para ele é Jesus. Agora, para a gente é complicado. Para a gente não é fácil. Ofereça a outra face, que é o tema. Falar nisso, ô Lili, Edu, faz um favor para mim. Eu precisava de um evangelho no capítulo 12, porque eu tinha no notebook, mas meu notebook resolveu que ele não vai trabalhar, então a gente vai de outro jeito. É justamente a segunda lei, praticamente tudo que Cristo coloca tem uma relação social, mas essa frase e todo esse capítulo de amai os vossos inimigos, ela é um código de conduta ética da forma com a qual você precisa se relacionar com o outro. Todo esse capítulo. E, basicamente, quando foi dita essa frase, lá no Sermão da Montanha, Cristo falou algumas outras coisas que passavam também por essa orientação, como amar os vossos inimigos, como evitar julgamentos, até chegar essa parte de oferecer outra face. Valeu, Lili, obrigado. Antes tem uma historinha para contar para vocês boa. Lá por volta de 1300 a 1446, a história não é capaz de precisar o tempo certo, aconteceu o Êxodo. E o que era o Êxodo? Foi aquela caminhada de Moisés com o povo escravizado do Egito para a terra prometida, Canaã. Então, esse evento do deslocamento de Moisés, às vezes passa despercebido para todos nós do ponto de vista social. O que significa aquilo, né? Para você ter uma ideia, o Egito tinha, naquela época, 5 milhões de pessoas. Viviam no Egito 5 milhões de pessoas. Das quais, 2 milhões saíram no Êxodo. Então, 40% da população do Egito, de uma hora para outra, abandona o Egito e vai viver outra coisa, vai começar a caminhada junto com Moisés. É 40% da população. Então você imagina o que é que sofreu o povo que ficou no Egito, porque os escravos foram embora. Quem tinha que começar a trabalhar agora eram eles. Né? Eles não pagavam salário para ninguém, os escravos foram embora, eles iam ter que começar a remunerar as pessoas. Então as coisas começaram a ficar complicadas no Egito. Né? Então, começa lá atrás, na época do Egito, um código chamado Lei de Talião. Lei de Talião não é invenção de Moisés. Lei de Talião já existia. Lei de Talião dizia assim: olho por olho, dente por dente. Era isso. Um fato curioso com relação ao deslocamento, ao Êxodo, é que o Êxodo parte de Ramsés, no Egito, e vai até Canaã, que é a terra prometida. Mais ou menos 500 quilômetros. Levou 40 anos.
Naquela época, levou 40 anos. Hoje em dia, se você tiver com um carrinho mais ou menos, você bate e volta. Não tiver preguiça de dirigir. Toda a jornada de Moisés, com todo o povo escravizado do Egito para Canaã, levou 40 anos para rodar 50 quilômetros. Perdão, 500 quilômetros. Por curiosidade, eu fui ver. Se você pegar uma fila indiana com 2 milhões de pessoas, você terá uma fila de 380 quilômetros. Então, se fosse empurrando e não andando, em um dia, melhor, em 95 dias, que eu também tive a pachorra de fazer essa conta, em 95 dias, o primeiro cara da fila só precisaria ter andado 120 quilômetros. Todo o resto ele já tinha percorrido empurrado da fila. Vai você, vai indo. Ia montando aquela filona lá. O que acontecia, se estivéssemos numa fila indiana, desta primeira pessoa da fila até chegar na última pessoa da fila? Quantas barbáries podiam e aconteciam nessa fila? Quantos problemas para Moisés poder gerenciar? Esse pessoal passou 400 anos sendo escravizados. Esse povo que se locomoveu, esse povo que participou do Êxodo, passaram 400 anos escravizados. Noções de higiene nenhuma. Nenhuma. Tanto que na Torá tem lá uma parte que fala do quanto é pecado você fazer suas necessidades fisiológicas e se alimentar na sequência. Porque tinha um problema seríssimo de tifo, diarreia. As pessoas morriam de desidratação nessa fila de 2 milhões de pessoas. Por quê? Porque eles não tinham noção de higiene nenhuma. Eles comiam, usavam as mãos, faziam suas necessidades fisiológicas, usavam as mãos, e aí ia morrendo gente. Se alguém que já tivesse viajado, tivesse um problema um com o outro, vamos dizer que por algum motivo, José fez algum mal para o filho do João. O João ia lá e matava José, a mãe do José, o irmão do José, o primo do José, o tio do José, um amigo do José, qualquer um que já tivesse ouvido falar de José, todo mundo liquidado. Então, quando você olha para o conceito da lei de Talião, primeiro a gente pensa que é uma lei, inicialmente, de agressão. E, na verdade, quando aplicada àqueles 2 milhões de pessoas, é uma lei de reciprocidade. O que Moisés e aqueles que junto com Moisés caminhavam, tentavam fazer com que, se alguém te ofendeu, no máximo, você retribua a ofensa no mesmo nível, no mesmo peso. Ah, mas então Moisés está dizendo o seguinte: se José fez mal ao filho de João, então João tem o direito de fazer mal ao filho de José? Não. Ele quer dizer que se José fez mal ao filho de João, que João, no máximo, ofenda o filho de José. Então, olho por olho, dente por dente, já começa com uma interpretação necessária. Era necessário que a lei fosse aplicada naquela época, porque se não aplica, amigo, virava uma bagunça. Você sabe também que uma das coisas que cria-se uma estrutura de hierarquia, hoje nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, também parte dessa aventura do Êxodo. Porque Moisés criou aquilo que ele chamava de para 1000, para 100, para 10. Então, chegou uma época que Moisés não conseguia fazer mais nada da vida dele. Ele não conseguia comer, ele não conseguia dormir. Você imagina aquele povo todo. Ô, seu Moisés, o Kiko pisou no rabo do meu cachorrinho ali. Tá bom, vamos fazer. Fulano está doente. Tinha que Moisés resolver. Fulano quer uma casa. Aí Moisés tinha que ir atrás. Faz um pix aí, seu Moisés. E Moisés tinha que correr atrás do pix. Então ele criou essa hierarquia de para 1000, para 10, para 1000, para 100, para 10, aonde ele
colocava uma ordem, esses 10 falavam com 100, esses 100 falavam com 1000, e dessa forma ia levando as notícias que tinham que ser levadas para todo mundo. Então, a primeira lei de conduta social que a gente tem notícia é olho por olho, dente por dente. E aí, chega um cara sensacional, chamado Jesus Cristo, que vai dizer assim para nós, ó: aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Essa é onde começa a narrativa de amai os vossos inimigos. O tratamento aqui é pura e simplesmente o amor. Porque é disso que se trata Jesus. Jesus é a aplicação do mais absoluto amor. Toda e qualquer outra definição que você tentar falar sobre Cristo ainda é pequeno se você esquecer de que Cristo é basicamente, puramente amor. Todos os gestos, todas as atitudes, todas as reações, todas as falas, todas as curas, todas as parábolas, tudo em Cristo é amor. E aí, ele diz assim: tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestados. Esse capítulo está em São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Então, para o entendimento dessa leitura, a gente precisa se parar no comecinho. Ele diz assim: não resista ao mal. Mas você fala, bom, já começou a atropelar tudo o meu ensinamento, né? Porque eu faço o quê então? Se o mal vier me atingir, eu faço o quê? Nada, né? Está escrito aqui: não resista ao mal. Se você for na interpretação do que é resistir, lá desde o latim, você vai entender que, na verdade, resistir é colocar a mesma força, porque senão dá resistência. Isso é uma lei da física. Se você não colocar uma força igual àquela que você está sofrendo, você não teria resistência. Então, já de cara, Jesus diz assim, ó: não confronte o mal com o mal. Usa outro tipo de força. Mas o mal não. Até porque não vai dar certo. E aí, a gente vai na sequência com essa história do ofereça a outra face. O Bambam foi oferecer a outra face para o Popó, não aguentou 36 segundos, né? Foi absolutamente rápido lá o negócio. Se a gente fosse levar tudo o que o nosso mestre maravilhoso Jesus ensina ao pé da letra, a gente estava lascado. Existem mais ou menos no Novo Testamento 6.800 termos que seriam parábolas, classificados como uma maneira de ensinar, uma linguagem
para que você pudesse fazer referência a alguma coisa. Jesus usava isso muito, muito. Principalmente porque Jesus falava em aramaico. A língua de Jesus não era o hebreu, era o aramaico. Enquanto o mundo judeu falava hebreu. Então, muitas das coisas que Jesus falou e falava, ele precisava adequar. É quase como se ele estivesse fazendo uma tradução simultânea do aramaico para o hebreu. E aí ele precisava usar algumas caricaturas de linguagem para que todo mundo pudesse entender. Esse era o padrão, era assim que Jesus falava. Então, o que significa, então, ofereça outra face? Quando você estiver numa situação de ofensa, não importa que tipo de ofensa, se ofensa por palavras, por atitudes, por ação contundente de alguém, ele diz, se você chegar ao ponto de, numa discussão, alguém te der um tapa na cara, ofereça a outra face. Não é a outra face sua, da sua cara. É a tua outra face. Também não é a outra face do outro, porque normalmente quando a gente está no meio de uma confusão, a gente faz assim, ó. A pessoa está te agredindo. Aí você começa, não, porque você deveria ter falado comigo, mas não é assim. Você tinha que ter falado comigo de outro jeito. Ao invés de você falar que eu sou feio, você poderia ter falado só que eu sou pior do que feio, melhor do que feio, menos bonito. E que você também. E aí a gente começa a querer mostrar a outra face do outro. Não, é a tua outra face. É o que é que você pode mostrar para o outro, para que o outro entenda de que aquela negatividade e aquela ação contundente não faz bem para ninguém. É você, num momento de crise, não importa se você foi fechado no trânsito e alguém te mostrou o dedo no meio, é você dizer para ele, falar, amigão, tudo bem, vai em paz, se eu errei, me desculpa. Vamos seguir. É fácil? É claro que não é fácil. E você sabe por que não é fácil? Não é fácil porque nós estamos numa geração e passando por uma época, um período reencarnatório perigoso. Nós estamos orgulhosos demais. Orgulhosos demais. A gente, ultimamente, anda de tal maneira que qualquer um que falar qualquer coisinha assim para a gente fala assim, quem é esse que ousa me ultrapassar mais rápido do que eu pela minha faixa da esquerda? Quem é esse que ousa dizer que o meu cabelo branco não é legal? Porque a gente se acha tão importante ultimamente, a gente tem se colocado numa posição e num lugar que não é nosso, a gente não é tão importante assim não, galera. Muito pelo contrário. Se a gente for levar em consideração no universo, a gente é a mosca do cocô do cavalo do bandido. A gente é o cisquinho, uma titica. São pelo menos 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Deus é Deus de todo esse universo. Deus não é só o seu Deus, não. Deus tem mais o que fazer. Tem bastante o que fazer, inclusive. Então, nós estamos nessa fase. Se alguém discute, por exemplo, sobre o nosso assunto de hoje, e alguém me contradiz, eu vou dizer, quem é você? Estudou aonde? Saiu na capa de qual revista para vir falar de espiritismo comigo? Sou palestrante há 8 anos? Por quê? Porque a gente não tolera mais o nosso comportamento, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E o egoísmo é simples, a tradução para egoísmo é o homem ao centro. Essa é o fluxo da palavra em latim para egoísmo, o homem ao centro. Toda vez que o homem se coloca ao centro, como ator principal, fora das leis divinas, desencadeia o mal. Simples assim. Simples assim. Toda vez que nós erramos o alvo, cometemos o pecado. Porque pecado é isso. Pecado é você não acertar o alvo. Nós que inventamos outro termo para pecado, mas pecado é só você errar o alvo. Toda vez que nós miramos, ou sequer miramos no alvo das leis divinas,
usando da nossa egocentricidade, nós abrimos a porta ao mal. Ofereça outra face vai colocar para nós a questão principal da humildade. Porque daí tem uma outra situação, que eu já tive a oportunidade de falar em outras palestras. Não existe orgulho bom, tá? Vamos começar por aí. Para quem não participou da minha palestra quando eu falei de orgulho lá em 1932, vamos só repetir esse trecho hoje. Não existe orgulho bom. Não tem esse negócio, estou orgulhoso porque meu filho passou na faculdade, estou orgulhoso porque minha filha, meu filho fizeram um bom casamento, estou orgulhoso porque o Consolador está conseguindo fazer a nossa rampa de acesso e o nosso estacionamento. Não. Bane da sua vida a palavra orgulho. Porque se você pegar a tradução, se você pegar o significado de orgulho em qualquer dicionário, ele vai dizer que é uma propensão ao homem se colocar num lugar e solicitar para ele coisas que não são para ele. Coisas que aconteceram independente da ação dele e que ainda assim, ele se sente no direito de ser colocado como o materializador daquilo que foi feito. Então, não existe orgulho bom. Não existe. E como é que eu luto contra o orgulho? Não resista ao mal. Não equipare as forças. Não iguale as forças. Porque se você for discutir com o orgulhoso, usando as mesmas armas que ele, talvez você vá perder a discussão. Mas, o contrário do orgulho chama-se humildade. E a humildade vem da característica de você trocar estou orgulhoso por feliz. Eu não estou mais orgulhoso por nada, eu estou feliz. Eu estou feliz porque meu filho passou na faculdade, minha filha. Estou feliz porque meu filho e minha filha fizeram um bom casamento. Eu estou feliz demais que o Consolador tenha conseguido fazer. Eu estou feliz. Porque não tem nada mais humilde do que você estar feliz por alguém ou por alguma coisa que você não precisou participar, da qual você não vai receber nada em troca. O que é que você mesmo, pessoalmente, vai receber em troca se eu disser que eu estou feliz porque a nossa ação social agora atende, 60, 100 pessoas ao invés de 10? O que eu ganho com isso? Eu não recebo cesta básica. Mas a humildade me faz me sentir feliz. Feliz com aqueles que doam. Feliz com aqueles que recebem. Então a arma contra o orgulho é a humildade. E a humildade, a prova maior da humildade, é a tua felicidade para um assunto que você não vai ser remunerado, recompensado, mas que o outro esteja se sentindo feliz. Então, ofereça a outra face é esse exercício de humildade que todos nós precisamos praticar o tempo todo. Só para finalizar com relação ao orgulho, combinado? Não vamos mais usar orgulho, beleza? Porque o orgulho é um dos maus que existem na nossa sociedade. Está muito claro em todos os livros espíritas que você botar a mão, em algum lugar você vai ler lá, de que o orgulho é o mal desse planejamento reencarnatório enquanto globo. Bom, se o que eu tenho que oferecer ao outro é a outra face, e não é a outra face do outro, é a minha outra face, você passa por um problema que é ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Se a minha outra face não estiver sendo preparada, alimentada, cuidada, simplesmente eu não tenho outra face para oferecer. Aquela face que fez com que eu e meu amigo aqui discutíssemos até chegarmos ao ponto das vias de fato, vai ficar eternamente construída em rancor e ódio. Por quê? Porque eu não tenho outra face para dar. Essa é a minha face. Eu sou essa criaturinha. É por isso que eu estou reencarnado nesse mundo de provas e expiações. É por isso que eu estou numa jornada de tentar me melhorar. Mas a face que eu tenho agora é essa. Ok.
É um pensamento, mas é um pensamento que vai te levar, algemado com o outro, a um território perigoso. Há a possibilidade de um ódio e uma vingança que podem permanecer por séculos. Reencarnação pós reencarnação. A vingança e o ódio amarram os indivíduos muito mais do que o laço do amor. É muito mais fácil você romper o laço do amor do que cortar o laço do ódio e da vingança. Então é fundamental que todos nós tenhamos uma segunda face a ser mostrada. E como é que eu faço para ter uma segunda face? Já estamos fazendo. Já estamos aqui, todos nós, com os nossos defeitos, com todas as nossas neuras, nossas preocupações, a nossa forma orgulhosa de lidar com as ofensas, tentando, através da leitura do Evangelho do Cristo, nos melhorarmos. Termos uma segunda face mais bonita, mais polida, mais arrumadinha, mais organizada, do que essa outra face, a qual nós todos estamos constantemente mostrando ao outro. E não adianta você vir falar para mim que a culpa é do outro. Quando um não quer, dois não brigam. Eu aprendi isso, eu tinha 1 ano de idade com a minha avó, que tinha 70 quando eu fui viver com a minha avó. 70 anos, ela já tinha 60 e tanto. Quando um não quer, dois não brigam. Ela usava essa arma porque éramos, Luciano é meu irmão, éramos eu, o Luciano e mais 3 moleques. Qualquer coisinha nós saía na mão, né, velho? Aí quando a avó vinha para dar aquela chinelada boa, educativa, aí você dizia, não foi minha culpa, a culpa é dele. Ela dizia, quando um não quer, dois não brigam. Tome-lhe nos dois. Tinha conversa. Era quase a lei de Talião aplicada pela minha avó, assim. Não tinha essa conversa, não. E a coisa piorava muito quando ela chamava meu avô. O meu avô era um cara curioso. Meu avô era um homem pouco estudo, mas um cara muito inteligente, com frases muito inteligentes. Meu avô, o mais engraçado do meu avô, ele tinha um comportamento assim, ó. Estava eu e o Luciano lá saindo na mão, os 2 moleques. A minha avó falava assim, e meu avô, ele estava capinando, fazendo qualquer coisa lá atrás. Aí ela gritava assim, Joaquim, vem bater nesses meninos. Ele não sabia por quê. Ele não sabia qual era o motivo. Ele saía de onde ele estava, nem bravo ele estava, ele passava a mão no cinto, a hora que ele passava para você, ele não sabia nem qual era o moleque. Você estava no meio do caminho, ele soltava o cinto, voltava a capinar, como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Meu avô era um bicho bem mandado, cara. Meu avô era danado. Se minha avó era danada, meu avô era muito pior. Então, não carregar em você esse sentimento de ódio e de vingança, entender que o outro também passa por um estágio evolutivo, tanto quanto você, é muito importante para que você consiga construir uma relação. Primeiro para você, porque o ódio, a raiva, a vingança e o ressentimento não faz bem para ninguém, isso aí todo mundo sabe. O maior prejudicado quando sente-se ofendido e humilhado é você mesmo, porque você revive aquela cena várias e várias vezes e sente aquela cena fisicamente várias e várias vezes. Vários tipos de hormônio que fazem mal para a sua estrutura material batem em você. Daqui a pouquinho você está aí com úlceras, cânceres, infartos, e aí vai. Dores, reumatismo, reumatoide, artrite, artrose, tem ligação direta com esse ódio, essa vingança, essa falta de perdão, tá? Não quer adoecer com dor na junta, amiga? Dá um jeito de ir se livrando dos seus ranços. Porque vários estudos, depois vocês podem pesquisar, um deles, de um cara que eu gosto muito, o Dr. Carlos Eduardo Tosta, vai dizer da relação entre os hormônios que afetam as suas articulações e vão te criar problemas de saúde no futuro, com relação direta a esse sentimento de ódio, de vingança, de rancor, ranço. Entendeu? Então, se quiser estiver andando bem, igual o seu Lelê está andando ótimo. O seu Lelê 86 anos, tira os cochilos dele na palestra, a gente fala com ele, ele não escuta, mas tudo bem.
A gente vai seguindo. O senhor Lelê está ótimo, 86 anos, não tem dor em nada, está beleza, está tranquilo, não tem ódio, não tem rancor. É outro homem, outro nível de pessoa, né? A gente, pois não. É isso aí, é isso mesmo. O mundo, em qualquer estrutura, minha irmã, é tão inteligente ao ponto de saber o mal que os sentimentos de ódio e raiva causam há gerações e gerações, mas ainda assim, pela nossa pouca evolução espiritual, a gente é incapaz de conseguir aplicar. Fazer o quê? Em algum momento a gente vai chegar lá. Mas nesse momento a gente é incapaz de conseguir aplicar ao pé da letra. Existem uns ou outros espíritos mais evoluídos que por um acaso passaram por aqui que conseguiram. Mas grande maioria de nós, pobres reencarnantes, seguidamente, ainda estamos longe de conseguir. Oferecer outra face resolve problemas para você na tua vida pessoal. Pensa a seguinte cena. Você está na sua casa, isso não acontece, né? É só uma metáfora mesmo. E aí, é sabadão, aí você já está lá, chuteira no pé, camiseta do time, bermudinha. Falou bem? Jogar uma bolinha com os moleques. Como assim? Onde você vai? Não, amigão, vai jogar bola não. Não, claro que eu vou jogar bola, você está maluco? Eu não vou jogar bola, vou jogar bola. Não, porque você prometeu que ia comigo fazer tal coisa, e não foi. E aí, se você for usar do mesmo peso, vocês vão começar um embate perigoso. Né? Por quê? Porque daí você vai começar a jogar na cara dela que no sábado passado você queria fazer tal coisa e ela não fez. Faz uma semana que estão fazendo greve na cama, ninguém se fala, ninguém se vê, e aí está tudo bem. E aí você vai criando aquele ambiente próprio, propício para mágoas e ressentimentos. E não é difícil de aplicar, mas não é difícil de saber. Se nós conseguirmos sentar e dizer para o outro como é que nós nos sentimos, como é que nós estamos, por que nós queremos, e escutar do outro por que aquele outro não gostaria que você fizesse tal situação, uma conversa simples, em que cada um tira a máscara do ódio e coloca a face da compreensão e do amor, resolveria. É óbvio que nós vamos perder sempre e a gente vai continuar sem jogar bola porque elas vão ganhar. Porque sábado que vem, o final da história é assim, sábado que vem você vai, tá bom? Você fala, tá bom, amor, beleza. Então sábado que vem eu vou. Quando chegar sábado que vem, se você estiver todo pronto de novo, uniformizado, vai aonde, amigão? Jogar bola, você não falou que hoje eu podia ir, né? Começa tudo bem, porque discutir com vocês, mulheres, não dá. É perder. É discutir para perder, não tem jeito. Ofereça a outra face, resolve a nossa vida no cotidiano com os filhos. Nós temos um problema, todos nós que somos pais, a gente também erra na mão. A gente às vezes acha que a dureza é a melhor forma de tratar da educação dos filhos. E outros de nós acham que soltar é a melhor forma de cuidar de filho. Né? Meu outro irmão, Wilson, ele fala assim, você pode ter certeza que se eu sentar para conversar com você, eu tenho 100 conselhos para dar qual é a forma que você deveria educar os seus filhos. Mas o meu continua fazendo tudo errado lá. Mas para dar opinião na criação do teu filho, bicho, eu sou sensacional. Eu consigo, eu te dou 100 opiniões como é que você deveria ter feito nesta situação, naquela outra situação. Os estudos mostram e demonstram que na relação com criança, o principal é constância. Constância. Basicamente o que não pode nunca. E o que pode sempre. O que acontece é que nós, pais, primeira coisa, nos colocamos na posição orgulhosa de acharmos que nós somos superiores ao filho. Então, ontem,
você deixou o seu filho brincar de boneca. Você estava feliz, o maridão não foi jogar bola, estava tudo certo, tudo alinhado, estava ótimo. Mãe, posso brincar de boneca? Pode. Aí o moleque foi brincar de boneca. Amanhã, o marido foi jogar bola, sua panela queimou, o seu trabalho estava um inferno, você chega na sua casa, o filho fala, mãe, posso brincar de boneca? Quer brincar de boneca o quê? Vai para lá, e já dá um chupetão no moleque, já manda para o lado de lá. Mudou, não mudou, ele queria fazer a mesma coisa que ele fez ontem, só que você mudou. Você mudou. Você está estressado. Você está irritado. E não tem nada para acabar com a educação e a criação e a formação de um ser em desenvolvimento como uma criança, quando você não oferece constância. Quando a criança não sabe o que esperar de você. Hoje eu pulso, amanhã eu tomo um tapa, depois de amanhã eu posso de novo, depois eu fico de castigo, amanhã eu passo 3 meses sem usar o celular, sendo que eu já fiz, já foi. Então, a gente precisa começar a entender que a primeira situação é, os limites estabelecidos, eles têm que ser limites baseados e fundamentados em alguma coisa. Não é da tua boa vontade. Não é porque você está bem, estou feliz hoje pode tudo, molecada, vamos embora. Amanhã estou estressado, não, amanhã não pode nada. Amanhã fica todo mundo trancado. Quando nós nos colocamos na situação de confronto com o familiar, e aqui eu não vou nem entrar, porque senão a gente não termina a nossa palestra hoje, na questão da formação da família material versus a formação da família espiritual, isso fica para outra palestra, mas os embates dentro de casa, com o pai e com o filho, são bastante fortes. Se você botar resistência ao mal, o que vai acontecer é que você e o seu filho vão começar a entrar numa sequência de socialização tão ruim que vocês correm o risco de se odiarem eternamente para a próxima reencarnação. Se você não preparar a sua outra face, se você não tiver a sua outra face para mostrar, você vai perder o seu filho. A maneira inteligente de resolver é oferecendo a sua outra face. E para oferecer essa outra face, a gente precisa continuar com todos os esforços possíveis para seguirmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, onde a prevalência de tudo que ele diz é nos contaminar de amor. É nossa obrigação treinarmos a nossa segunda face. Respira, ore, tenha bons pensamentos, escute os seus bons espíritos, os seus amigos que estão aí apostos para poder te orientar nos momentos de dificuldade. Aprenda, estude, leia o Evangelho, controla as suas más inclinações e os seus maus sentimentos, para que você, quando exigido, tenha uma segunda face para mostrar e que essa segunda fase seja toda ela baseado na tolerância, na humildade, na fé e no amor divino. Muito obrigado por vocês terem me escutado hoje. Deixando os nossos orgulhos e todos os nossos sentimentos de maldade para fora do nosso coração, trazendo para a nossa sala de oração, para o nosso centro espírita, a imagem e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, com seus braços abertos, louco para nos abraçar, desesperado para que a sua palavra de amor atinja a cada um de nós. Pediremos a Deus, nosso Pai maravilhoso, esse Pai misericordioso, benevolente, que tenha compaixão e misericórdia de nós, que a nossa fase ainda de aprendizado, pela qual passaremos durante muito tempo, possam ser apoiadas e orientadas pelo amor divino. Que Jesus, o nosso mestre e nosso guia, junto com toda a horda de bons espíritos que governam o nosso planeta, possam nos intuir ao bem, que tenhamos o amor como uma rosa pronta a ser doada a todo aquele
que se fizer necessitado desse amor. Aqueles que estão em presídios, aqueles que estão em hospitais, abandonados em asilos, morando debaixo das pontes, sem lares, aqueles que sofrem pela opressão das guerras, aqueles que choram a dor da partida ao mundo espiritual de entes queridos e próximos. Nós estejamos, Senhor, sempre preparados para que possamos doar ao outro o nosso sentimento de amor quando esse outro estiver em aflição. E da mesma forma, Senhor, te peço para que quando seja eu o aflito, tenha da mesma forma o teu amor e o teu auxílio, que assim seja, graças a Deus.